Este programa é livre para todos os públicos. Meus caros amigos e amigas, muito boa noite a vocês todos. Estamos começando mais uma vez, com a graça de Deus, a nossa Escola da Fé. Nós estamos estudando a igreja. Eu já coloquei nas aulas anteriores o que é a igreja, a missão da igreja, a identidade da igreja e a vocação da igreja. Tivemos bastante aula sobre isso. Agora, eu estou colocando um pouco de história da igreja, alguns fatos importantes da história da igreja e que mostram para nós quanta coisa bonita a igreja fez na história da humanidade e que muitas vezes não é conhecido, não é falado, muitas vezes até escondido. Não é? Então é isso que nós queremos hoje continuar. Hoje eu quero falar um pouco sobre a evangelização dos bárbaros, ok? Que dominaram o Império Romano a partir do ano 476, com a queda do Império. Mas vamos pedir a Deus, à luz do Divino Espírito Santo, para iluminar a nossa inteligência e compreender as coisas de Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis, acendei em nós o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o teu Santo Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo nosso Senhor. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. São José, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Muito bem, meus amigos e amigas, nós vamos conversar um pouco hoje sobre todo o trabalho da igreja para a evangelização dos bárbaros. Vocês sabem que os bárbaros foram penetrando no Império Romano desde mais ou menos do ano 200, né? E foram entrando no Império Romano. Chegou um ponto que o Império Romano contratava os bárbaros para as fileiras do exército, que já não tinha soldados suficientes, e muitos desses bárbaros eles faziam carreira dentro do exército romano. Chegou o ponto de haver generais do Império Romano que eram descendentes de bárbaros. Bom, por causa da fraqueza do Império Romano, uma série de problemas que foram acontecendo, no ano 476, o Império Romano caiu totalmente na mão dos bárbaros. Toda a volta do mar Mediterrâneo, que era o Império Romano, ficou na mão dos bárbaros. E quem eram esses bárbaros? Eram aqueles que não eram romanos, que vinham lá do norte, da Escandinávia, né? Noruega, Suécia de hoje, Finlândia de hoje, né? Também lá na região da Irlanda, etc. E do Oriente, depois na região de hoje, da Alemanha, eram os godos, visigodos, francos, suevos, burgúndios, celtas, depois também os vândalos. Enfim, todas essas etnias bárbaras, que brigavam entre elas também, dominaram o império, né? E brigavam entre eles, não era assim um grupo só de bárbaros, não. Bom, na verdade é que a civilização desabou e só a Igreja Católica ficou de pé. Esse é um dado importantíssimo. No ano 476, a Igreja já tinha mais ou menos 50 bispos, ou melhor, 50 papas, tinha tido já 50 papas, muitos bispos, muitos monges. Então a igreja foi a guia espiritual desse tempo.
sustentou a civilização. Então a igreja ela vai começar a evangelização dos bárbaros. Né? Esses bárbaros eles eram povos rurais, nômades, sem literatura escrita, pouca organização política, né? Só tinha um chefe praticamente. Né? E quando os bárbaros atacaram o Império Romano, esse império já estava podre e só tinha aparência. Caiu por conta dos seus erros e da sua imoralidade. Mas no meio do caos gerado no Ocidente, havia a Igreja Católica, que foi capaz de organizar a desordem instalada e de integrar os bárbaros na civilização. Então a igreja teve o trabalho de trabalhar com os romanos, né? E também com os bárbaros e evangelizar toda essa massa. Né? Daniel Ruppes, o grande historiador da igreja, né? Eu já falei aqui dos livros dele, ele disse o seguinte, abre aspas, se a Igreja Católica Romana não tivesse tido uma admirável organização temporal, como poderiam ter subsistido os melhores princípios do Evangelho? Está lá no segundo volume do livro dele, na página 85. A igreja conseguiu manter os melhores princípios do Evangelho e foi, então, educando e evangelizando aquela massa bárbara. Ele diz ainda o seguinte, firme em torno do bispo de Roma, quer dizer, o Papa, a Igreja Católica era o único ponto estável no mundo em que tudo estremecia. Veja, eu estou citando o maior historiador da Igreja, que escreveu 10 volumes e foi prêmio da Academia Francesa de Letras. Né? Se não fosse a Igreja, né, tudo se perderia. Bom, isso infelizmente não é contado nas escolas. Né? Infelizmente, isso passa-se batido. Né? Um poeta romano, cristão, chamado Lactâncio, que nasceu em 240, morreu em 320, Lactâncio ele foi conselheiro do imperador Constantino, que se converteu ao cristianismo em 313. O Lactâncio escreveu o seguinte, somente a igreja conserva e sustenta tudo. Está aí. É algo que nenhum historiador pode negar, essa verdade. Se não fosse a Igreja Católica, não teria sobrado quase nada da civilização greco-romana. Os filósofos da antiguidade, como os romanos, por exemplo, Sêneca, Cícero, a igreja preservou tudo isso, né? E fez a evangelização. Os homens da igreja, eles souberam dar um sentido aos novos e difíceis acontecimentos, aos novos tempos. Né? Por exemplo, São Bento de Núrcia, né? Que nasceu por volta do ano 500, Santo Agostinho de Hipona, que nasceu lá em 340, São Leão Magno, que nasceu no ano 400, e tantos outros gigantes da igreja, santos doutores da igreja, né? Eles eram os gigantes da igreja que, desse caos da barbárie, eles começaram então a modelar uma nova civilização por amor a Cristo e por amor aos homens. Porque a igreja recebeu de Cristo esse mandato, ide e evangelizai todas as nações, todos os povos. Então, a igreja, ela não quer saber se na frente dela tem romano, se tem bárbaro, se tem grego, ela vai evangelizar quem estiver na frente dela e quem ela puder alcançar. É isso que a igreja sempre fez e continua fazendo. O Daniel Ruppes, que eu já citei, esse grande historiador, ele diz assim que o maior serviço que o cristianismo prestou ao século V, de 400 a 500, foi o de dar um sentido ao seu drama, né? Impedindo, né, de permanecer inertes, tudo parar, tudo ficar sem sentido, tudo desaparecer, né? Na beira assim, de um abismo, né? Para além do qual já não se enxergava nada.
Então, no meio daquele caos bárbaro, aquela escuridão, né, a igreja foi realmente a luz. Não é à toa que o Concílio Vaticano II chama a igreja de Lumen Gentium, a luz dos povos. A igreja conseguiu, né, acender uma luz no meio dessa escuridão. Né? Roma, a chamada cidade eterna, ela estava totalmente dominada. Por exemplo, um fato interessantíssimo, o grande São Jerônimo, que era cidadão romano e era, assim, uma verdadeira enciclopédia, né? Porque o São Jerônimo, ele estava ali em Roma na época dessa turbulência toda. Só que São Jerônimo, ele passou um tempo no Oriente e ele aprendeu o hebraico e aprendeu o grego, além de saber o latim. Por isso que São Jerônimo, lá por volta do ano 380, a pedido do Papa São Damaso, ele foi para a Terra Santa e durante 30 anos ele traduziu a Bíblia do grego, a Septuaginta, né, do grego e do hebraico para o latim, onde nós tivemos a Vulgata. Vulgata vem de latim vulgar, o latim que o povo falava. Né? Mas São Jerônimo, que era cidadão romano, quando o Império Romano desabou, São Jerônimo achava que o mundo ia acabar. Aliás, não era só ele, não. Né? Muitos achavam. Né? Ele traduzindo a Bíblia, né, a pedido do Papa Damaso, um dia ele exclamou, chorando, ele exclamou: o navio está afundando, a minha voz extingue-se, os soluços embargam-me as palavras. Foi tomada a cidade, né, Roma, que tinha tomado o mundo. Quer dizer, a cidade que dominou o mundo, Roma, agora foi tomada pelos bárbaros. Agora você imagina um próprio São Jerônimo que, chorando, ele escrevia essas palavras. Né? E ele diz, né, pereceu pela fome e pela espada, está em chamas a ilustre cabeça do império. Palavra de São Jerônimo. Roma pereceu pela fome, pela espada, com, né, esse saque dos bárbaros, né? Está em chamas a ilustre cabeça do império. Então a gente vê que realmente foi uma situação muito difícil. Então, para todos, era inimaginável a queda de Roma. A obra de Santo Agostinho, A Cidade de Deus, que ele escreveu, né, foi a sua resposta ao caos que ficou instalado pelos bárbaros, a cidade de Deus. Né? Com a fé da igreja, Santo Agostinho sustentava os seus fiéis, porque ele estava no norte da África, que tinha sido dominado pelos vândalos, no tempo dele. E Santo Agostinho, então, pela fé, ele sustentava os fiéis. Né? A ideia de que todos os acontecimentos, por piores que sejam, obedecem a um desígnio de Deus, né, foi a grande força do cristianismo para fortalecer os corações. Então, palavra de Santo Agostinho. Né? A igreja sempre entendeu o seguinte, que nada acontece sem a permissão de Deus. Se Deus permitiu que aquela Roma gigantesca desabasse, havia um desígnio. E de fato houve um desígnio, né? Porque nós vamos ver que 600 anos depois, todo esse império vai se tornar cristão. Né? Tudo isso tem um significado grande. Bom, os cristãos sempre souberam que tudo concorre para o bem daqueles que amam a Deus. Né? Está lá na carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 8, versículo 28. E por isso os cristãos não se desesperam. Né? Sabe que tudo concorre. Né? Esta sempre é uma luz na caminhada da igreja. A igreja sabe que ela nunca será vencida. E que, embora ela passe por todas as turbulências e perseguições de tudo, Deus está no comando. Deus conduz. Por isso que a igreja nunca desanimou diante dos tempos mais difíceis que ela enfrentou, não só do Império Romano, mas da perseguição dos judeus, da perseguição de Hitler, da perseguição do comunismo, da perseguição desse laicismo atual hoje que quer arrancar Deus da sociedade. Bom, a igreja sempre teve, meus amigos, nos seus bispos, uma força assim consciente
das suas responsabilidades sociais e históricas. E muito bem preparados para as assumir. Eram homens de primeira linha, como eu já citei aqui, né? Um Santo Agostinho, um São Leão Magno, um São Gregório de Nícia, São Gregório Nazianzeno, São Jerônimo, esses doutores da igreja, né? Então, o trabalho da igreja para conquistar os bárbaros foi de um heroísmo e de um sacrifício imenso. Vocês imaginem evangelizar um povo selvagem, né? Então, a igreja perdeu muita gente. Muitos monges morreram, muitos missionários morreram, né? Santo Agostinho, ele sustentava a coragem do seu povo lá em Hipona, como, por exemplo, Santo Nicásio, né? Ele foi morto na Catedral de Reims, na França. Santo Exupério de Toulouse, ele resistiu aos bárbaros e foi decapitado. Olha o que a igreja passou, né? São Aide, ele organizou a defesa de Orleans, cidade francesa. São Lopo liderou a resistência em Troyes, né? São todas citações que Daniel Rupes coloca aí no seu livro de História da Igreja. Bem, vamos para o nosso intervalo, a gente já retoma daqui a pouquinho. Meus amigos e amigas, de volta com a nossa Escola da Fé, quero mostrar a vocês aí alguns livros que ajudam a compreender essa aula que nós estamos dando aqui. Porque isso aqui é um resumo, é uma síntese que eu estou fazendo, né? Mas a história da igreja é uma coisa fantástica, de 2000 anos, né? Mas antes eu quero dizer a vocês o seguinte, não esqueça que a Canção Nova precisa da sua colaboração, precisa da sua ajuda, né? Todo mês é uma luta para fechar a campanha do projeto da M-Alma. O que é o projeto? É aquilo que a igreja, que a Canção Nova precisa arrecadar para poder pagar todas as suas despesas do mês, que é coisa aí de 20 milhões de reais por mês, nem sei mais exatamente quanto, mas é em torno disso. Então, não esqueça. E olha, hoje, gente, pega seu celular aí, a coisa mais fácil que tem hoje é você fazer uma doação para a Canção pelo Pix, né? Todo mundo sabe usar Pix hoje. Pix é o instrumento mais usado hoje na internet para transferir recursos. Então, bora aí, pix.doação@cancionnova.com. Manda aí R$10, R$20, R$100. O Pix aceita qualquer valor. E a Canção Nova também. E qual é a vantagem? Você não tem que pagar taxa nenhuma para o banco e a Canção Nova não tem que pagar taxa nenhuma para receber esse dinheiro. Não é mais como no boleto bancário que o banco cobra, etc. Não, o Pix é livre. Então, anota aí, pix.doação@cancionnova.com. E não esqueça, Paulo VI dizia, quem ajuda a evangelização tem os mesmos méritos do evangelizador. Então, você que ajuda a manter esse programa, tem os mesmos méritos meus que estou fazendo o programa. Entendeu? Muito bem, agora eu quero mostrar alguns livros. Calúnias e lendas sobre a Igreja Católica. Muita mentira sobre a Igreja. Esse livro eu escrevi para esclarecer isso daqui. Principalmente você que é estudante de cursinho, de colégio, de universidade, precisa ler isso daqui. Uma história que não é contada. É tudo isso que eu estou colocando aqui. Tudo isso que você vai ver nesta aula e mais várias outras aulas que eu vou fazer aqui, que eu tenho certeza que você não sabe. Porque é uma história que não é contada. Então, nesse livro aqui, eu vou colocar muito mais coisas do que nós vamos ver aqui nas aulas. Entendeu? Bom, depois nós temos também a história da igreja. Eu escrevi em 3 volumes. A história da igreja antiga, é esse volume aqui, vai até o ano 500. Depois a Idade Média, que de 500 a 1500, é onde a igreja mais trabalhou esse período dos bárbaros, que eu estou colocando aqui. E depois nós temos a Idade Moderna e Contemporânea, é o 3º volume, que pega do ano 1500, mais ou menos, até os dias de hoje. Então, quem quiser conhecer um pouco
da história da igreja, está aqui uma obra em 3 volumes. Daniel Rupes escreveu em 10 volumes, é uma coleção desse tamanho. Eu sintetizei para 3, né? Para que as pessoas possam aí... Bom, mas vamos em frente. Eu estava dizendo que não foi fácil a igreja evangelizar os bárbaros. Muitos monges, bispos, missionários morreram. Santo Agostinho morreu em Hipona, lá por volta do ano 430, exatamente quando os vândalos tinham dominado ali o norte da África, onde ele vivia, a região de Hipona. São Nicásio foi morto na Catedral de Reims, na França, que era a catedral mais importante da França, onde os reis franceses eram coroados. São Exupério, que era de Toulouse, na França, ele resistiu aos bárbaros e foi decapitado. Vejam, bispos, santos doutores da igreja. São Aide, ele organizou a defesa da cidade de Orleans contra os bárbaros. São Lobo, ele liderou a resistência em Troyes, na França, e mais uma porção de outras coisas que o Daniel Rupes coloca no seu livro da História da Igreja. Então, ele diz assim que o destino de nossa civilização, a nossa civilização de hoje, ocidental, teria sido totalmente diferente se esses homens não tivessem feito o que fizeram, afirma o Daniel Rupes. Se esses gigantes da igreja, um leão magro que enfrentou Átila, rei dos hunos, à porta de Roma e fez Átila retirar. Átila que era o pior bárbaro que existia. Os historiadores diziam que onde o cavalo deixava e pisava não nascia mais grama. Olha que provérbio que criaram. Né? Depois ele enfrentou Genserico, que era rei dos vândalos, que vinha para saquear Roma. Né? Então, esses gigantes da igreja é que conseguiram para nós essa civilização cristã que nós temos hoje, que o Oriente não conhece, mas que essa civilização que hoje é onde o cristianismo é desprezado, é chutado, é negado. Papa João Paulo II morreu muito triste de ver que a comunidade europeia não quis colocar na sua Constituição as raízes cristãs da Europa. Quer dizer, uma negação assim que não tem cabimento. É como se você negasse que você fosse filho da sua mãe e fosse filho do seu pai. Foi o que a comunidade europeia fez e que deixou o Papa João Paulo II tremendamente magoado. São Pedro Crisólogo, né? São Máximo de Turim, São Leão Magno, né? São Paulino de Nola. Eu estou colocando esses nomes aqui para você conhecer alguns nomes desses grandes gigantes da igreja que sustentaram a civilização. Né? São Sinésio de Cirene, São Germano de Auxerre, de Paris, foram infatigáveis defensores da civilização ameaçada pelos bárbaros. Mas hoje não se dá valor para isso. Primeiro, porque não se conhece. Segundo, porque tem má vontade. Né? Então, além dos bispos, outra instituição da igreja que foi fundamental na defesa da civilização foram os mosteiros. Os bispos nas catedrais e nos colégios das catedrais, nos hospitais que eles criavam, etc, etc. Mas os mosteiros foram importantíssimos. Deles nasceram no Oriente, eles nasceram lá no Oriente com Santo Antão, os padres do deserto, lá no século III, sob a forma eremítica, depois passaram para a forma cenobítica, os cenóbios, né, que viviam juntos, e, graças a São Pacômio, que foi um dos monges do Oriente que estabeleceu isso, e finalmente foi organizado na Ásia Menor por São Basílio Magno, né, que foi do século IV, que era bispo lá de Cesareia, na Palestina. Né? Então, os mosteiros vieram lá do Oriente para o Ocidente e se tornaram uma força violenta dentro da igreja, e sempre foi, né? Até hoje. Bom, por volta do ano 400, os mosteiros, eles estão presentes em toda a cristandade.
São homens e mulheres que se consagram a Deus radicalmente e que vivem sob uma regra fixa, uma vida de penitência, uma vida de oração, muitas vezes de clausura, né? O papel dos mosteiros foi primeiro um papel espiritual. A fé os sustentava, né? E com ela os monges sustentaram o mundo da época, esse mundo que desabava. Relembro aqui aquela frase que Daniel Rupes falou: a santidade salvou a igreja e a igreja salvou o Ocidente. Essa frase é um ícone, né? A santidade salvou a igreja e a igreja salvou. Hoje isso tem que repetir, gente. O que vai salvar o mundo de hoje, de novo, vai ser a igreja, mas desde que a igreja viva a santidade. João Paulo II dizia, né? A igreja não precisa de reformadores, a igreja precisa de santos. Os santos são os grandes reformadores da igreja. Os reformadores que apareceram aí, né? Os Luteros da vida, Calvinos, só complicaram a vida da igreja. Bem, os mosteiros foram, assim, verdadeiras sementeiras de grandes bispos e papas para toda a igreja. Por exemplo, já no ano 590, tivemos o primeiro papa que era beneditino, de São Bento, São Gregório Magno. Então, os monges, eles atraíram para os mosteiros jovens que eram bárbaros e civilizaram esses jovens. Muitos jovens bárbaros se tornavam monges. E assim a igreja foi trabalhando essa massa, né? Ao mesmo tempo, os mosteiros, eles preservaram a cultura ameaçada, que os monges eram estudiosos. Os mosteiros, por exemplo, de Lerins, na França, e Marsella, foram centros de estudos importantíssimos no século IV, século V. Em todos eles foram criadas escolas externas, né? E os seus alunos ficaram famosos, né? A igreja, meus irmãos, que sabe que o reino de Deus não é desse mundo, sabe trabalhar as realidades políticas do momento com fé e tranquilidade, por pior que sejam essas realidades, né? Sem desespero, sem desânimo, ela sabe que não pode ser vencida por nenhuma força terrena. Por isso que a igreja avança, mesmo pisando no próprio sangue, ela avança. Ela soube, assim, aproveitar a força bruta dos bárbaros e transformar aos poucos esses bárbaros. Só os bispos se impunham a eles, né? E o seu desejo era ganhá-los para Cristo. São Leão Magno, né? Ele deu à sé apostólica, né? Uma autoridade e um respeito que nunca mais ela haveria de perder, né? A igreja era a única força de resistência aos bárbaros. Não havia outra força. Isso você pode estudar qualquer historiador antigo que ele vai colocar isso. Agora, isso, infelizmente, não é muito contado. Porque quando você conta isso, você tem que valorizar a igreja. Bom, ele deixava com frequência, São Leão Magno, ele deixava com frequência o palácio do Latrão, onde ele morava em Roma, né, que foi cedido pelo imperador Constantino, para se ocupar do quê? Das misérias públicas, erguer as ruínas, distribuir o pão aos famintos, ou seja, fazer todo o trabalho de caridade, de reconstrução daquilo que os bárbaros tinham destruído. Então, brilhou a figura dos papas, né? Por exemplo, o Santo Hilário, né, do século V, Papa, né, ele reergueu tudo quanto os vândalos de Genserico tinham destruído em Roma. São Simplício, Papa, foi respeitado pelo Odoacro, que foi o segundo bárbaro que comandou todo o Império Romano, depois que o Império caiu na mão deles. São Félix III, Papa do século V, ele exigiu que esse mesmo Odoacro, que era agora o imperador de Roma, era agora na mão dos bárbaros, né? São Félix exigiu que o Odoacro, né,
E exigiu também do imperador bizantino Zenão o direito da igreja de reger por suas próprias leis. Por quê? Porque o imperador bizantino Zenão, que estava lá no Oriente, queria impor suas leis à igreja. E o rei bárbaro Odoacro também queria impor suas leis à igreja. São Félix resistiu. Não, a igreja tem o direito de se reger por suas próprias leis. Ou seja, essas figuras gigantescas é que deram essa força para a igreja. São Gelásio, também Papa do século V, ele se impôs pela inteligência, pela energia, pelas obras sociais que ele fez, pela defesa dos pobres. Foi ele quem escreveu ao imperador do Oriente, que queria ingerir, né, nas coisas da igreja. Ele escreveu o seguinte, para o imperador do Oriente ficar sabendo que quando a sé do bem-aventurado Pedro se pronuncia, a ninguém é permitido julgar o seu julgamento. Ninguém na igreja pode julgar a palavra da sé de Pedro. Isso lá no século V. E foi o mesmo Santo Agostinho, né? Já tinha dito antes que Roma locuta causa finita. Quando houve aquela heresia, né, o pelagianismo, de Pelágio, um monge, né, que desceu lá do norte da Inglaterra, lá, queria negar a existência do pecado original. Então, Santo Agostinho levou ao Papa da época a questão, e o Papa definiu bem claro a existência do pecado original. Foi quando Santo Agostinho disse essa frase, né? Roma locuta, causa finita. Então, a gente vê a influência desses homens realmente em toda essa vida da igreja, em todo esse trabalho da igreja. Veja, meus irmãos, isso que eu estou mostrando a vocês é apenas assim uma pequena amostra de toda a beleza, toda a riqueza do trabalho que a igreja fez. Se nós hoje, aqui no Ocidente, nós temos uma civilização que é a mais avançada do mundo, não tem dúvida. Eu já falei a vocês aqui, todas as grandes descobertas científicas e tecnológicas foram feitas no Ocidente, porque a igreja preparou o Ocidente para isso. Isso nós vamos ver nas aulas subsequentes também, o trabalho da igreja na ciência. Mas isso aí nós vamos ver mais tarde. Por hora, vamos para o nosso intervalo e a gente já volta. Bem, meus amigos, de volta aqui com a nossa Escola da Fé. Então, você está vendo aí que é muito complexa a história da igreja, mas é muito bonita, né? Tem muita coisa maravilhosa que nós precisamos conhecer para valorizar até mais a nossa igreja. Eu estava falando do que fizeram esses grandes santos da igreja, né? Por exemplo, continuo aqui, desdobrando mais um pouco, Santo Anastácio, que morreu em 498, ele alicerçou a unidade cristã, que estava ameaçada, e começou a grande e longa jornada de conquistar espiritualmente os bárbaros para Cristo na região dele. Né? E com esta garra, já no ano 500, Clovis, né? e Clotilde, que eram rei dos francos, da dinastia dos merovingios, se tornaram católicos e foram batizados por São Remígio. É uma história maravilhosa, essa história de Clovis e Clotilde. Clotilde era uma bárbara burgúndia que foi convertida por São Remígio, bispo francês, e ela converteu o marido Clovis. Foi a primeira etnia bárbara, que eram os francos, que se converteram ao cristianismo, ao catolicismo. E aí, essa etnia foi dominando as outras e foi levando o catolicismo também para as outras. Então, influenciado por Santo Avito, que era bispo de Viena, né? Ao escrever uma carta profética, né? Da mesma forma, São Cesário de Arles, né? Ele contava a importância do que o São Remígio fez com a conversão de Clotilde e de Clovis. Né? Uma história belíssima, por exemplo, uma mulher fantástica, foi Santa Genoveva, de Paris, aí do século V.
era uma velha religiosa que vivia no cume da montanha do rio Sena e foi venerada por Clovis, rei dos francos, como santa. Engraçado que eu citei Santo Avito aqui, né? Ele disse para o rei Clovis o seguinte: graças a vós, essa parte do mundo resplandece com um brilho próprio, e no nosso ocidente cintila o clarão de um novo astro. A vossa fé é a nossa vitória, porque o Clovis tinha se convertido ao catolicismo, primeiro rei bárbaro, que da partir dali foi como que uma expansão do catolicismo para os outros bárbaros, né? Então decidia-se o destino do Ocidente. Nascia a França cristã, por isso que a França sempre foi chamada de a filha mais velha da igreja, porque ali começou. No meio daquela barbárie toda, o catolicismo se impôs. Santo Avito, né, como que pressentia o Império Cristão de Carlos Magno, que ia acontecer só lá por volta do século IX, né, 300 anos depois, né, ele já pressentia essa França cristã da Idade Média. E aí muitas coisas interessantes aconteceram. Um outro fato muito importante, em 587 foi a vez do rei visigodo Recaredo bárbaro, que dominava a região hoje da Espanha, se converter. Aí um segundo rei bárbaro importante, visigodo, Recaredo da Espanha, se converteu. 2 anos depois, Etelberto e Berta, que era o casal de reis da Grã-Bretanha, né, na Inglaterra, levaram os anglo-saxões para o rebanho de Cristo. Então, vocês estão vendo? Aí começa os bárbaros a serem evangelizados. Mas tudo isso com base naquilo que eu já coloquei antes. O trabalho dos monges, o trabalho dos missionários, o trabalho dos papas, o trabalho dos bispos, né? Então, o cristianismo começava, então, a formação dos países e dos valores da Europa. Ora, quem são os franceses de hoje, senão os bárbaros francos que se tornaram cristãos? Aí, os bispos da época, que eram santos e cultos, eles compreenderam que o único jeito de salvar o Ocidente era o quê? Era fazer a fusão das raças bárbaras no catolicismo, e foi o que aconteceu, né? São Columbano, um grande monge, ele foi o evangelizador da Inglaterra. A conversão da Irlanda se deveu a quem? A um outro monge, São Patrício. Por 30 anos, São Patrício trabalhou na Irlanda, né? Ele foi monge na abadia de Lerins, né? E ele dizia o seguinte, né? Citação de Daniel Hopes: ouço que me chama da Irlanda a voz das crianças que ainda não nasceram. Olha o que dizia, né, esse grande santo da igreja, né? Ele, que era um monge, né, numa abadia, morava ali, mas ele foi evangelizar a Irlanda, São Patrício, porque ele dizia: ouço que me chama da Irlanda a voz das crianças que ainda não nasceram. Eu fui pensando nessas citações assim, nas obras de Daniel Hopes, porque esse homem foi extraordinário. Então a Irlanda se tornou a Ilha dos Santos, onde os conventos eram inúmeros, com milhares de monges. Havia monges que faziam voto de não voltar mais para o seu país, para o resto da vida. Era só entregar a evangelização. Em toda a Grã-Bretanha e também na Escócia, surgiram conventos de santos que se multiplicaram. A Irlanda, segundo Daniel Hopes, foi nos tempos obscuros do Ocidente como que uma segunda Palestina, como que um novo berço da fé. É muito bonito tudo isso, né? Um país de missão se tornou um celeiro de missionários, né? Era um país que foi evangelizado e que depois se tornou um celeiro de missionários, que mandou missionário para a Alemanha, mandou missionário para muitos lugares onde o próprio Império Romano ainda não tinha chegado, né? Então, nós percebemos em tudo isso, muita coisa bonita aconteceu
na evangelização. Né? Uma citação que eu gosto de lembrar, né? Eu coloquei aqui nesse livro uma história que não é contada. De vez em quando eu gosto de relembrar essa citação, porque é bem marcante. Quem escreveu foi Thomas Woods. Quem foi o Dr. Thomas Woods? É um historiador americano da Universidade de Harvard, doutor em história, né, moderna. Ele está vivo, ele faz programas, inclusive, no canal EWTN, né? E ele diz assim: bem mais do que o povo hoje tem consciência, bem mais do que hoje o povo tem consciência, os estudantes e também professores universitários. A Igreja Católica moldou o tipo de civilização em que vivemos e o tipo de pessoas que nós somos. Entenda bem isso. O tipo de pessoas que nós temos, nós somos hoje. Tá? Se nós temos aí uma fé cristã, uma civilização cristã, você repare que o Ocidente ele é permeado de igrejas. Você pode entrar na menor cidade do Brasil que você vai encontrar uma grande igreja. Pode ver. E sempre lá no alto, né? Por quê? Porque a fé predominou aqui. Então Daniel Rupp diz assim: embora os livros textos típicos das faculdades não digam isto, a Igreja Católica foi a indispensável construtora da civilização. Indispensável construtora da civilização ocidental. A Igreja Católica não só eliminou os costumes repugnantes do mundo antigo, aquelas coisas horríveis, por exemplo, os romanos, os gregos, que praticavam infanticídio. Nascesse uma criança com defeito, eles matavam. Jogavam nos abismos, era assim. Coisa horrível, a Igreja eliminou isso. Né? Os combates de gladiadores, que era para os romanos lá, a grande festa, nas arenas romanas, toda a volta do Mediterrâneo, né? Luta de gladiadores, entre eles também contra animais. Chegavam a sacrificar milhares de animais, leões, tigres, que caçavam na África e jogavam nesses espetáculos os imperadores romanos faziam, né? Mas depois da queda de Roma, ela restaurou e construiu a civilização. Então, é muito importante a gente conhecer tudo isso. Se nós não tivermos o conhecimento dessas coisas, a gente vai sendo enganado, não é? Por exemplo, eu gostaria de recomendar aqui as obras, por exemplo, de Santo Agostinho. Porque foram obras que Santo Agostinho escreveu exatamente no tempo desta barbárie que a Igreja viveu. Né? E a gente vai ver que esse tempo de dificuldade não obscureceu o trabalho da Igreja. Pelo contrário, a Igreja continuou, né, fazendo aí as suas atividades sem nunca esmorecer. E aí, o que vai acontecer? Nós vamos ter 600 anos desse trabalho gigantesco desses monges, desses papas, desses bispos, onde eles vão ter que cuidar não só da fé, não só da religião, mas eles vão ter que cuidar da cultura. Porque o que os bárbaros sabiam de cultura? Nada. Tiveram que cuidar da cultura. Então, em torno de cada mosteiro, em torno de cada catedral dos bispos, vai surgir o quê? Vão surgir as escolas, os hospitais, os sanatórios, os manicômios, até os manicômios, os leprosários. Ou seja, a civilização foi sendo reconstruída em torno dos mosteiros e em torno das catedrais. Como é que vão surgir mais tarde as universidades? Cada catedral tinha um colégio, né? Desse colégio foram surgindo as universidades, que foram
as primeiras universidades do Ocidente. A gente vai poder aqui nas aulas seguintes, a gente vai poder estudar um pouco isso. Toda a contribuição que a Igreja deu para a ciência na Idade Média, que depois foi como que o motor, o pré-requisito para o desenvolvimento na Idade Moderna, a partir do ano 1500, mais ou menos. Vamos ver aqui a quantidade de pesquisadores, monges e padres da Igreja. Mas isso vai ser uma aula que a gente vai ver só para colocar essa beleza. Bom, resumindo, depois de 600 anos, desde a queda do Império, 476, até mais ou menos o ano 1100, mais ou menos, então, depois de 600 anos, o que nós vamos ver? Toda essa massa bárbara foi cristianizada. Tivemos aí, por volta do ano 800, morreu no ano 814, o grande Carlos Magno, que era descendente dos bárbaros francos. Tivemos lá a dinastia dos Merovingios, com Clovis e Clotilde, que eu já citei. Depois tivemos a dinastia dos Carolíngios, de Carlos Magno, que tem seu pai, Pepino Breve, seu avô, que apoiaram muito a Igreja, deram muita força de evangelização para a Igreja. Para vocês terem ideia, a importância do que eles fizeram, eles impediram os muçulmanos, que surgiram no ano 620, mais ou menos, com Maomé, eles impediram que os muçulmanos dominassem toda a Europa cristã e acabassem com o cristianismo. É uma outra aula que eu vou trazer aqui. O que foi feito com a Igreja no tempo de Maomé, com os muçulmanos, destruindo muitas coisas que a Igreja tinha feito. E a Igreja foi enfrentando tudo isso, até chegar, como eu falei a vocês, à época da cristandade, lá por volta do ano 1000. Então, sem conhecer esses detalhes, a gente não tem um amor profundo à Igreja e a gente não se sente também, sabe, participante dessa história toda. Nós somos os herdeiros de tudo isso. Agora, é muito triste, sabe, quando um povo não conhece a sua história. É muito triste quando um cristão não conhece a história do cristianismo. Por que você vê hoje muitos e muitos cristãos que abandonam a fé, abandonam a igreja, mudam de religião, porque não conhece a sua história? Você, na sua família, você conhece seu pai, conhece sua mãe, você conhece seus avós, você gosta de saber qual é a árvore genealógica da sua família, de onde é que você veio. Hoje se faz até a codificação genética das pessoas. E a igreja? E a nossa vida espiritual? A nossa família espiritual, que é a igreja? Como é que fica? Então, eu estou colocando essas aulas, assim com um fundo de história da igreja, mas também com um fundo espiritual, para a gente acordar e começar a estudar. Porque, sabe, gente, vocês estão percebendo, o número de católicos está diminuindo. Mas é preciso que esse número de católicos diminuto seja um número de católicos fortes, convictos. Bento XVI dizia, a igreja vai ser de minoria, mas vai ser uma minoria forte, capaz de sustentar o cristianismo, como foi em todo o tempo da história da igreja. Um grande abraço, até a próxima aula, se Deus quiser, pedindo aos sacerdotes ou diáconos que nos acompanhem, que nos dê, então, a sua bênção, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.